Três redes sociais que você pode considerar no seu portfólio de investimentos. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimentos, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente sempre fala, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry, seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje a gente vai falar de um setor, o social media, que seria exatamente da parte de redes sociais. Na verdade, a gente vai falar somente daquelas redes sociais específicas que tratam aí realmente de relacionamentos pessoa a pessoa. Então vamos lá entender melhor quais são essas três opções de investimento. Sempre lembrando, nosso primeiro disclaimer, não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo que a gente vai falar, apesar de serem ativos, obviamente, que você pode comprar aí tranquilamente, tanto numa corretora brasileira quanto numa corretora americana. Na verdade, na corretora brasileira você pode comprar através de BDR, mas somente 2 desses 3 ativos aí que a gente vai falar, tá? O outro aí não está disponível, pelo menos no momento da gravação desse vídeo aqui, não está disponível para BDR. Mas enfim, vamos conhecer exatamente, antes de conhecer na verdade quais são esses 3 ativos, vamos aqui alguns dados, tá? Então aqui eu tenho os dados aqui que eu peguei na internet mesmo, você pode encontrar facilmente aqui nesse site aqui disponível aqui. A gente tem aqui as principais plataformas, quais são as maiores plataformas mais usadas no mundo, tá? Isso aí dados de julho de 2021, então dados realmente relativamente novos, A gente está em setembro, final de setembro, mas dá para ter um panorama bem legal. A gente tem aqui o Facebook lá no topo, tá? Aqui está separado o Facebook do Instagram. Em seguida tem o YouTube. A gente não vai falar do YouTube porque o YouTube, você sabe, está atrelado ao Google. Então a gente não vai trabalhar dessa forma aqui. Não é uma das 3. O WhatsApp, na verdade, é um Messenger, que você pode se relacionar também. É uma rede social também hoje em dia, que você pode interagir com mais de uma pessoa, Instagram, no caso pertence, assim como o WhatsApp, pertence também ao Facebook, Então o Facebook está bem ali na foto, Tem aí a quinta opção, FB Messenger, que na verdade é o Facebook Messenger, Você tem ali, tem o WeChat. WeChat já é uma empresa da Tencent, que é uma empresa chinesa. TikTok também é chinesa, o QQ também é chinês. Desses que a gente conhece também mais é o Telegram e também Snapchat. O Snapchat começou uma febre aqui no Brasil, mas de repente, sumiu, Mas lá na América do Norte ainda é bem utilizado, tá? Então ele tem público lá. E tem o Pinterest, que a gente também conhece, e o Twitter, tá? Na verdade, 3 dessas redes sociais que a gente vai falar hoje estão exatamente aí nesse ranking, Que é no topo lá é o Facebook. A gente também tem o Twitter e o Snapchat, tá? Apesar do Snap não mais ter aquela popularidade que já teve um dia aqui no Brasil. Só mais um dado interessante que você pode considerar é isso daqui, Que ali eu coloquei as mais usadas, mas tem as mais favoritas, As favoritas ali das plataformas, Tem, no topo a gente tem o WhatsApp, com certeza os brasileiros devem ter colocado ali um peso maior, E aí a gente tem o Facebook, e em seguida do Instagram e o Twitter. Seguido do TikTok, FB Messenger, que é do Facebook, e o Telegram. E também lá embaixo, mais um pouquinho ali, a gente tem o Snapchat. Tá? Mas o Facebook realmente domina aqui com os 3 primeiros, É exatamente da mesma empresa, Que é do Facebook. Mais alguma informação interessante a gente tem aqui por idade, Como é que idade e também gênero, Então aqui do lado esquerdo feminino e dei uma olhadinha na idade, Uma coisa curiosa, Que é exatamente com relação à idade, se a gente for olhar o Facebook, Porque muita gente diz que o Facebook morreu, Na verdade, porque os usuários do Facebook são a galera mais antiga, Eu me enquadro aqui, estou ali lá na idade de 35 a 44, masculino, Aí tem 27%, 27,1%, o maior público, inclusive, aqui do Facebook. E também no feminino, tá? 25,5%. Então ali, na minha idade, realmente é uma faixa que realmente predomina, Se eu for ver lá, são os tiozões, Os tiozões do Facebook, Isso aí já o pessoal mais novo pode dizer que é coisa de velho, O Facebook, é interessante isso daí, E aí o pessoal mais novo está migrando aí para o Instagram, com 29% aí nos homens, E no feminino 33,4% do público, Então são essas que dominam aí realmente por idade. Aí o resto não chega nem a 10%, O Twitter tem um público ali também. Eu não sou usuário do Twitter, mas tem público aí que pode realmente considerar aqui.
O que mais de informação que a gente tem aqui? O Snapchat, como eu falei, a gente vai falar hoje sobre ele, mas tá lá embaixo, tá? Os usuários principais aqui no público masculino, 2,6%, e o feminino, né, 3,8% do público, tá? Então, realmente, o Snapchat é uma ferramenta para o pessoal mais novo, né? O pessoal mais antigo aí não está usando esse tipo de ferramenta, né? E aí eu vou falar sobre algumas informações, eu tirei lá do investing.com, né, que são informações fundamentalistas, tá? São parâmetros aí que você pode utilizar como referência. Lá no topo eu coloquei o ranqueamento VAPT, né? Resolvi colocar o rank VAPT, está na posição 14, está na posição 14 o Facebook, né? Está lá no top 15 aí. São mais de 500 ativos que a gente desenvolveu lá um sistema de ranqueamento, né? Utilizando machine learning, ciência de dados, inteligência artificial e, no caso, a gente faz o ranqueamento VAPT, né? O ranqueamento VAPT está mostrando ali posição 14 para o Facebook. Em termos de crescimento dos resultados, né, a gente vê aí a receita sempre crescente ali do Facebook, né, o código FB, muito forte realmente, né, lucro também crescente, caiu um pouquinho em 2019, mas já subiu em 2020, tá? Isso aqui é o anual, tá? Daí você, se você quiser, pode pesquisar também o do trimestre, né? Aqui no caso do balanço, né, balanço é basicamente assets que você está vendo lá, que são os ativos, e os liabilities, que são os passivos. E a diferença entre os ativos e os passivos, a gente tem o patrimônio, o equity. A gente vê aí ativos crescentes, teve um crescimento também do passivo, mas se a gente for subtrair aí também para gerar o patrimônio, a gente vê que o patrimônio crescente cresceu aí realmente forte ao longo de todo esse período, né? Mas enfim, vamos dar um prosseguimento aqui para a gente olhar aqui o cash flow, né? O cash flow a gente tem aí dos resultados dos operacionais, né, a gente tem aí sempre crescente, lado positivo, né, cash from operating activities, isso é exatamente aquela parte lá em que tem que estar positivo, né, ou seja, tem que estar dinheiro entrando aí na empresa, e no caso o cash from investing, né, que seria de investimentos negativos, saindo dinheiro lá para pagar, para investir na verdade, né, e o último, cash from finance activities, é exatamente a parte de financiamento, né? Então tem dinheiro saindo para pagar as contas, né? Então aí no total você pode observar aí a diferença, né? O cash, né? O net change in cash, né? O caixa livre, né? Seguindo aí, vamos agora falar do Twitter, código TWTR. A gente pode ver aí receita crescente também ali, batendo os quase 4 bilhões lá no Facebook, né? Esqueci de comentar aqui na receita do Facebook, passa de 75 bilhões, né? Muita grana, né? Aqui no Twitter não chega nem a 4 bilhões de dólares, tá? E no caso aí teve um lucro aí, um tombo aí em 2020, tá? Não sei se houve recuperação agora em 2021. Tem que dar uma olhadinha lá, se você tiver curioso, pode olhar. No caso do balanço do Twitter, a gente pode ver aqui ativos crescentes, passivo também cresceu ali, mas o equity também ali mantém, né, crescimento do equity. E o cash flow a gente vê ali que na parte operacional positiva também, a parte de investimento negativa, onde a gente espera, né, investimento, e a parte de financiamento que varia ali, 2020 positivo, 2019 negativo, 2018 positivo, então ele entra dinheiro, depois sai dinheiro, ele está numa oscilação, numa volatilidade na parte de financiamento. Era de se esperar, né? Você vai ver que o tempo aí que o Facebook está na história é muito maior. A gente tem agora, por último, o Snap. O Snap é o caso mais cuidadoso que você teria que ter se você considerasse investir, porque ele apresenta esse tipo de comportamento aí na receita, né? A receita total crescente, né? A gente vê aí está batendo quase 2,5 bilhões, mas a parte de lucro sempre perdendo, né? 2017 ali passando dos 2 bilhões negativo, 2,5, né? E ali está quase em torno de 1,5 talvez, né? 1 bilhão o resultado está aqui, né? Então a gente pode ver ali 2020 quase 1 bilhão em prejuízo aqui com o Snap, tá? Tá crescente, né, o lucro, né, mas ainda no negativo. A parte de balanço ali crescente também os ativos. A gente pode ver que cresceu ali também um passivo muito, né? Muita dívida, ou seja, muito dinheiro. Ele está basicamente funcionando com base no financiamento de pessoas, né? Ou seja, instituições ou pessoas externas. Então aqui a gente pode ver exatamente no cash flow aqui que a gente observa exatamente isso. No operacional negativo, ou seja, sempre prejuízo ali, né? A gente está vendo ali. E também no de investimento. Tá saindo dinheiro para investir também, isso é ok,
Mas no de financiamento, a gente vê aí tudo positivo, ou seja, é dinheiro que está entrando para torrar ali, tá? Então o Snapchat tem essa característica aqui que você está observando. Nas cotações, né, como sempre a gente mostra também isso, eu peguei aqui um período lá desde o início aqui do IPO do Facebook, né, que foi em 2012. Então ele entregou um crescimento aí de 825% nesse período. Em amarelo aqui que você está vendo é o IVV, né? Olha só como o IVV parece bem mansinho assim, né? Sempre baixa, com baixa volatilidade comparando esse tipo de ativo, né? Que é exatamente um ativo de alta volatilidade. É uma coisa que a gente sempre fala aqui também. É por isso que nesse período aí a gente mostrou lá que o Facebook está lá na posição 14, tá? Mas com relação a vários outros ativos. Mas enfim, em termos de volatilidade eu estou falando. Então aqui você pode ver que o IVV muito mais calmo, a volatilidade do Facebook muito maior e teve maior retorno. É aquilo que a gente sempre fala, relação risco-retorno, né? Então a gente tem aí exatamente a prova aqui nesse período. E aqui em 2014 entra aqui no caso em azul mais claro, é exatamente aqui a outra empresa que a gente está falando aqui é o Twitter. Então o Twitter aqui nesse período um pouco antes de 2014, né? Aí, no caso, o Twitter teve um crescimento de 49%, perde para o IVV, tá? E perde muito para o FB nesse período, tá? Se a gente for aproximar mais o tempo, entrando aí o Snap nesse período, passando ali de 2017, olha aí o que a gente observa, né? Os ativos do social media aqui, esses três que a gente pegou, né, tem altíssima volatilidade, como você pode observar, né? Nesse período aqui em que está todo mundo, né? O Twitter, o Snap e o FB, né, que é o Facebook, você pode ver que quem ganhou aqui na história, quem está ganhando nesse período, na verdade, é o Twitter, né, seguido aqui em laranja pelo Snap e por último aqui tem o Facebook nesse período, tá? E lá embaixo, todos eles ganham do IVV nesse período aí, que a gente está considerando aqui, tá? Aproximando mais, né, olha só o que acontece, né? Agora, desde 2019, disparou quem? Snapchat. Olha o crescimento aí de 1.244% aqui. Quem pegou aquela parte mais baixa ali do Snap, você consegue observar isso. Olha só aquilo que a gente sempre fala, né? O Snap, nesse período aqui, você consegue observar o nível de volatilidade. Olha ali embaixo o IVV, que é exatamente o S&P 500. Parece uma linha, né? Parece o Bond, né? O Total Bond comparando ao Snap. Então você tem que ter exatamente esse tipo de conhecimento quando você se meter a investir em algo desse tipo, né? Ó, o Snapchat muito volátil nesse período, tá ganhando, tá, olha só, nesse período aqui pegando fundo maior lá da crise do coronavírus até agora, foi um crescimento de 620% ali, né? Os outros ali ficaram na casa de 100 e o IVV na casa de 64%, tá? Não esqueça nunca dessa relação risco-retorno, muita volatilidade, há chance de retorno? Há, mas aí você tem que lidar o quanto você quer de risco na sua carteira de investimento. Certo, pessoal? O vídeo de hoje é isso, né? Falando sobre as três principais empresas do setor de social media, né? Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like, compartilha com seus amigos que também querem construir um portfólio de investimento da liberdade financeira. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Abraço e até amanhã.